Em Portugal, estima-se que seguramente mais de 500 mil pessoas sofrem de osteoporose, a doença que provoca perda da massa óssea. No habitual espaço Harvard Medical School Portugal, temos connosco hoje a doutora Alexandra Fernandes. Doutora, muito bom dia, bem-vinda à edição da manhã. Obrigada. Doutora que é também médica de família e, portanto, presumo que lida muito de perto com este problema que afeta muita gente. Lido muito de perto com este problema de saúde que afeta muitas pessoas, particularmente mulheres na pós-menopausa e pessoas com mais de 65 anos. Nós já vamos fazer daqui a nada uma resposta a um questionário que está publicado no site da Harvard Medical School. Aliás, já o fizemos aqui na edição da manhã a propósito de outros temas. Poderemos aí aproveitar para comentar um bocadinho mais a doença, mas antes disso, talvez explicar aqui um bocadinho melhor quais são as características gerais desta doença, que por vezes pode confundir com outra doença qualquer. Não é? Exatamente. Portanto, a osteoporose é um problema de saúde que é caracterizado pela perda da massa óssea e alterações da estrutura do osso, que torna o osso mais frágil e mais sujeito a fraturas. Portanto, a osteoporose é má e é prejudicial pelas fraturas que pode provocar. Antes de provocar fraturas, não se nota. Portanto, até é chamada a epidemia silenciosa, porque não se sente. Só se sente quando dá a sua consequência final, que são fraturas. Portanto, no seu dia-a-dia, nos gestos que faz, nos pesos que levanta, a pessoa não nota sequer que há a pessoa não nota até um dia em que tem uma fratura com um pequeníssimo traumatismo. As fraturas mais frequentes são fraturas na coluna, que acontecem às vezes só com movimentos de se levantar, fraturas do colo do fémur, da anca, que são as mais graves porque originam hospitalização e muitas vezes podem, por uma série de complicações, conduzir à morte, portanto podem ser causa da morte. E também as fraturas do punho. Por exemplo, uma pessoa que vai num transporte público, que já tem mais de 60 anos, tem os ossos frágeis na zona do punho e só de se segurar um bocadinho quando o autocarro para, pode ter uma fratura do punho. E nessa altura é que percebe que tem osteoporose. Se não o tiver detectado antes, por meios complementares de diagnóstico, que permitem detectar a osteoporose a tempo de poder prevenir a sua evolução. No fundo é isso. E é possível regredir? Ou seja, é possível não avançar e em algumas situações aumentar um bocadinho a massa óssea. Mas o ideal em relação à osteoporose, mesmo o ideal, é a prevenção. Portanto, é criar suficiente massa óssea durante a idade jovem, para que depois, mesmo com a perda que acontece habitualmente com o envelhecimento e com a menopausa, a pessoa não chegar a ter tão pouca massa óssea que possa fraturar. Doutor, vamos então tentar responder aqui algumas questões que estão no site da Harvard Medical School, um quiz, um questionário com perguntas concretas que têm a ver com o que é a osteoporose. Como é que, por exemplo, ela pode acontecer? Vamos então testar aqui com a primeira pergunta, na base do verdadeiro ou falso. A osteoporose é uma doença óssea na qual, se os ossos estão ao nível das articulações, apresentam desgaste e perda de cartilagem. Verdadeiro ou falso? Eu vou responder verdadeiro para ver o que é que dá. Ora, e aparece errado. É falso, claro, porque isso que está descrito é a artrose. A artrose é uma... E há confusão muitas vezes, há uma grande confusão e as pessoas, aliás, acham que quando têm dores de artrose, pensam que aquilo é osteoporose. A osteoporose, por sistema, não dói. Mas a artrose dói, que é esse desgaste das cartilagens, o movimento da cartilagem causa dor e inflamação e dá as chamadas as dores de ossos, normalmente são artrose. Vamos então agora para a segunda pergunta, vamos ver se continuamos a falhar aqui estas questões. Ora bem, a osteoporose pode levar ao aparecimento de dor e incapacidade. Vamos agora dizer que é verdadeira esta afirmação. E é verdadeira, porque através das fraturas que causa, dá dor e incapacidade. Aliás, as fraturas da osteoporose são bastante dolorosas. Na altura, a fratura vertebral dá uma dor muito intensa, que dura algumas semanas e que é muito incapacitante. Para além da fratura, a própria dor também incapacita a pessoa, não é? A própria dor, mas é uma dor aguda, que acontece na altura da fratura, exatamente. Ora, vamos então a mais uma pergunta, não vamos fazer obviamente todas, mas a osteoporose é mais comum nos homens do que nas mulheres. Esta parece-me fácil, é falso? É muito mais comum, muito mais comum nas mulheres, porque as mulheres à partida partem com menos massa óssea do que os homens. E além disso tem um fenómeno, que é o fenómeno da menopausa, em que a baixa de estrogénios que acontece a seguir a menopausa faz perder rapidamente massa óssea. Com esta parece-me que a generalidade das pessoas acertaria na resposta. Vamos ver mais uma pergunta. A razão mais comum para os homens desenvolverem osteoporose é uma dieta sem cálcio e vitamina D
em quantidades suficientes. Eu vou arriscar que isto é verdadeiro. Pois não é. Não é. Pois é que os homens, nas mulheres tem muito a ver com isto. Não tem a ver com a dieta dos homens. Nos homens tem a ver com a idade, portanto, porque o osso vai sempre perdendo massa, e, portanto, um homem com mais de 70 anos tem um risco grande de ter osteoporose, mas também tem a ver com situações hormonais, portanto, uma baixa de testosterona nos homens faz com que o osso se perca mais rapidamente. E o que é que o homem deve fazer, então? Não, o homem, se tiver osteoporose, deve ser feito uma análise ao sangue que permite calcular os níveis de testosterona, porque se tiver uns níveis baixos, isso pode ser controlado com terapêutica. É mais fácil controlar a doença no homem do que na mulher? Não obrigatoriamente. É menos frequente no homem do que na mulher. De qualquer modo, os dois têm que estar atentos, eventualmente, a qualquer primeiro sinal. E a partir de que idade é que se deve estar atento a esta situação? Deve-se estar atento a esta situação na prevenção desde a infância. Porque, como eu lhe disse, o importante... Não, a atenção a isto é através da prevenção. Portanto, a pessoa deve comer suficientemente cálcio, receber suficiente vitamina D através da exposição ao sol e fazer suficiente atividade física em carga para que aos 35 anos, que é a altura em que atingimos o nosso máximo de massa óssea, tenhamos osso suficiente para o resto da vida. Portanto, isto é o principal. Depois, uma vez que é uma situação que é silenciosa, pode-se procurar a existência desta situação clínica fazendo um exame que é a osteodensitometria, que é um exame que permite, através de raio-x, analisar a densidade óssea em dois sítios habituais, que é na anca e na coluna lombar. Isso é feito normalmente a partir dos 65 anos nas mulheres e a partir dos 70 anos nos homens, mesmo que não tenham nenhum outro tipo de sintoma, e depois, de acordo com esse resultado, tomam-se providências. Depois há uns casos particulares, em que, como há um risco maior de ter osteoporose, este exame deve ser feito mais cedo. Pronto, são outras situações. O médico, obviamente. Exatamente, sem dúvida. O médico de família. Exatamente. Doutora, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Esperemos que fique aqui este alerta para que as pessoas estejam minimamente atentas à osteoporose e possam fazer essa prevenção, então, o mais precocemente possível. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Pelo menos